Olá galera, hoje estamos aqui para falar para vocês a respeito sobre o exercício que foi passado para vocês, certo? Então hoje vamos fazer a correção da atividade que foi proposta para vocês. Então vamos lá. A primeira pergunta, ela estava se referindo sobre as posições dos jogadores de handebol. Então, quais são as posições dos jogadores de handebol? Lá no texto que foi passado para vocês, logo no início, vocês iriam encontrar essa resposta, certo? Então, quem fez ou quem não fez, a resposta é a seguinte: vamos ter o goleiro, certo? Os pontas, o meia, o central, armador ou armador central e o pivô. Então, essas são as posições dos jogadores de handebol. Então, isso está sendo respondido a primeira questão que estava se referindo sobre as posições. A segunda pergunta é: as equipes de handebol são formadas por quantos jogadores? Então, ela está se referindo à quantidade de jogadores que uma equipe de handebol pode iniciar uma partida do jogo, né? Então, vamos lá. Vimos na primeira pergunta relacionado às posições. Falei para você as posições. Sendo que uma dessas posições vai atuar em ambos os lados. Então isso vai fazer com que eu possa utilizar dois jogadores em determinadas posições que foram citadas. Por exemplo, pontas. Então vou ter o ponta direito e o ponta esquerdo. Meias, vou ter um meia direito e um meia esquerdo. Então, isso quando acontece, eu vou estar totalizando a quantidade de 7 jogadores para iniciar uma partida de handebol. Então, o primeiro vamos ter o goleiro, certo? Vamos ter dois pontos, o ponta direito e o ponta esquerdo. Vamos ter os meias, meia direito, meia esquerdo e o pivô. Então, isso muito vai variar dependendo da condição de jogo, do sistema tático que o treinador ele queira desenvolver para sua equipe. Mas geralmente essa é a formação que se inicia uma partida de handball. Lembrando que quando iniciamos essa partida, esses jogadores, o direito, o esquerdo, geralmente eles atuam em lados opostos. Então, o lado contrário de quadra. Por que isso acontece, professor? Isso acontece porque vai aumentar o ângulo de visibilidades que eles vão ter do gol. Porque se ele atuar pelo próprio lado de quadra, eles vão ter um ângulo menor para arremessar a bola em gol. Então eles só vão ter aquele espaço da linha de fundo. E ele inverter na posição, ele vai ter um ângulo maior para poder realizar esse arremesso. Ok, pessoal? Então, segunda pergunta, ok aí para vocês. A terceira pergunta, eu estava me referindo sobre você comentar sobre o goleiro, certo? Essa terceira pergunta. Então, o goleiro ele é fundamental para uma equipe. Por quê? Porque no handebol, se vocês observarem uma partida, existem muitos gols durante a partida de handebol. Então, um goleiro ágil, com uma boa visibilidade de jogo, um bom reflexo, ele vai fazer com que a sua equipe, ele vai tentar evitar que a sua equipe venha sofrer muitos gols. Então, isso é uma das características do goleiro, é evitar que a sua equipe sofra o número de gols possível. E também ele é fundamental durante um contra-ataque de sua equipe, certo? Então, a equipe adversária veio, tentou arremesso em gol, não foi convertido, ele já automaticamente já pode pegar a bola e ligar o contra-ataque de sua equipe. Então, ele tem que ter também um bom passe, principalmente de longa distância, para que possa armar o contra-ataque para a sua equipe, certo? Então, isso é das características também do goleiro, ok, pessoal? E também o goleiro, ele pode atuar como um jogador de linha, certo? Mas quando isso acontece, geralmente a sua equipe ele está em desvantagem no número de jogadores de linha. Então, por exemplo, foi expulso um jogador de sua equipe, então sua equipe está com um jogador a menos, então ele, dependendo da ocasião do jogo, ele sai do gol, vira um jogador linha, certo? Mas quando ele se torna um jogador linha, algumas recomendações
não vão ser mais aceitas por ele. Por exemplo, saiu do gol, então ele não pode utilizar os pés para conseguir fazer uma defesa, ou durante esteja realizando um fundamento, a bola bate no pé dele, então isso não é permitido. Então, quando eles passam a ser um goleiro linha, as mesmas possibilidades, as mesmas condições que os jogadores de linha têm, passa a ter para ele também. Então ele deixou de ter suas regalias como ele tinha dentro da sua área de defesa, ok, pessoal? Então lá tem lá falando sobre o goleiro, você pode fazer um resumo de acordo com o seu entendimento, de acordo com que essas características que foram citadas elas estejam presentes ou outras também. Então, próxima pergunta, pergunta número 4. Por que o goleiro de handebol ele não usa luva? Então, isso é muito comum no goleiro de handebol não usar luva. Por que ele não usa? Porque isso facilita com que ele venha segurar a bola. Então, essa forma de segurar a bola, que é conhecida como empunhadura, ele vai ter uma precisão melhor para que possa segurar essa bola. Ele com a luva ele não vai sentir tanto a firmeza em segurar essa bola. Então, principalmente quando ele pegou uma bola, quer fazer um lançamento rápido, possa ser com que a luva venha atrapalhar ele, esse seu recurso, né, de ligar o contra-ataque. Então, por isso que os goleiros de handebol, eles não utilizam luva, porque vai dificultar a sua forma de segurar a bola, que é conhecida como empunhadura. Ok, pessoal? A quinta pergunta é para você comentar sobre os pontas, certo? Sobre os pontas. Então, os pontas, eles jogam, como eu já falei para vocês, jogam nas extremidades da quadra. Então, joga nas laterais das quadras. E uma das características desses pontos é atuar em lados invertidos, certo? Então, geralmente eles atuam, quem é da direita joga na esquerda, o esquerdo joga na direita. Isso vai fazer com que ele venha aumentar o seu ângulo de arremesso, como já foi citado para vocês, fazendo com que ele tenha uma precisão maior em relação ao arremesso em direção ao adversário. Então, você pode fazer também aí seu resumozinho aí, citar uns pontos principais relacionados sobre os pontas no handebol, ok? Então, próxima pergunta, questão 6. Então, quais são as características dos jogadores de meio? Então, esses meios eles atuam ali, ó. Vamos ter os pontas, vamos jogar ali mais ao lado dos pontas, certo? Então, essa questão geralmente esses jogadores são mais altos e mais fortes, porque ele tanto é preciso para um arremesso, certo, em direção ao gol adversário, como também para vir fazer um bloqueio na sua defesa, impedindo com que a equipe adversária venha tentar um arremesso no seu gol defensivo. Então essa questão fala, questão número 6, fala sobre os pontas. Então, questão também aí que você pode aí ir lá no seu conteúdo, certo? E responder essa questão aí. Então, questão número 7. Então, qual é o jogador responsável por organizar as jogadas de ataque, certo? Então, qual é esse jogador que é responsável? Então, o principal jogador em uma armação de um ataque de sua equipe se chama o armador central ou central armador. Então, esse jogador ele é responsável ali por ditar o ritmo de sua equipe, para tentar escolher a melhor jogada de sua equipe, para que essa jogada venha a ser convertida em um arremesso preciso no gol adversário. Então ele tanto vai poder explorar os pontas como os meias e até o pivô também. Então isso vai depender muito da ocasião do jogo. Ele vai estar sempre procurando um espaço mais vazio para que a sua equipe possa conseguir esse arremesso. Ok? Então, próxima pergunta, questão número 8. Então, qual jogador deve ter um ótimo passe e um arremesso com precisão de longa distância? Então, questão número 8, ele está se referindo um jogador que tenha essa habilidade, que possa tanto realizar
um ótimo passe, tanto de média, de pequeno, de longa distância, e também até um arremesso de longa distância. E isso, um jogador para ter essas características, é o jogador que atua na posição no central, armador, o armador central. Então é o principal jogador que vai ter essas características de um bom passe e também do arremesso de longa distância com precisão. Então isso vai depender muito da ocasião do jogo, como sempre estou frisando para vocês, depende muito do que está se passando ali no momento. Mas são essas características, essas recomendações de acordo com cada jogador que está sendo citado, pessoal. Então, próxima pergunta: qual o jogador que atua adiantado e entre os defensores? Então, essa é uma característica de qual jogador, pessoal? Então, estamos se referindo ao jogador que atua na posição do pivô. Então, o pivô ele tem essa característica de atuar entre os jogadores defensivos, fazendo aquela barreira para tentar tirar um adversário da jogada para que o seu companheiro possa realizar o arremesso, ou até mesmo ficar entre os jogadores, receber uma bola de costa para o gol e girar, realizando esse arremesso com precisão. Então essa é uma característica do pivô, atuar ali entre os jogadores defensivos da equipe adversária. E por último, pessoal, a última pergunta que eu me referi foi quando acontece onde acontece a movimentação do pivô dentro da quadra. Então, onde é que acontece essa movimentação do pivô dentro da quadra? Então, ele geralmente ele vai estar ali entre a área do goleiro, aquela área que mede 9 metros, que vamos ver depois sobre cada parte da quadra, aquela área de 9 metros que está destinada ao goleiro, e uma linha tracejada que fica mais à frente da linha do goleiro. Então, entre a área do goleiro e essa linha tracejada, geralmente o pivô ele vai atuar naquela posição, naquela zona, naquela área da quadra, para que possa conseguir ali infiltrar ali entre os adversários para receber a bola. Então, é isso, pessoal. A correção do exercício que foi passado para vocês sobre as posições dos jogadores de handebol. Espero que tenha esclarecido mais ainda a respeito sobre esse conteúdo. Qualquer dúvida, estarei à disposição para tirar essas dúvidas para vocês na plataforma. Então, vocês vão, diante dessa correção desse exercício, vocês vão comparar com o que vocês fizeram. O que tiver certo, ok, vocês deixam. Se tiver algo a complementar, vocês vão complementar. E as que vocês erraram, vocês procurem corrigir, certo? Então mandem para mim já corrigido, já com as perguntas, já as respostas, já tudo corretinho, e mandem para mim enviando pela plataforma. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido bem aí sobre essa resposta aí do questionário que foi solicitado para vocês.